Shalom a todos, dando continuidade aqui na praça, sempre na praça, hoje em outra. Tomara Deus dê tudo certo. Continuidade na leitura do Evangelho de Marcos, que nós começamos ontem. Nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Falar sobre os milagres da Bíblia é a coisa mais fácil que tem. Mas o que nós precisamos mesmo é pregar o Evangelho de Cristo, ok? Vamos lá. Já falei ontem sobre o Evangelho de Marcos, que é um evangelho pequeno. Assim, um livro, não é um evangelho pequeno. O evangelho é um só, gente. Ainda que foi escrito, tem os 4 aqui, mas o evangelho é um só, ok? Esses 4 foram os escolhidos para ir para a Nova Aliança. Então, é um livro pequeno, mas que ele já tem tudo que um gentil ou mesmo um judeu precisa para ser salvo, ok? Entender a salvação. Então, sim. Então, começando aqui do capítulo 21 de Marcos, vamos fazer a leitura. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, ok? Todos os sábados o Senhor Jesus ia numa sinagoga ensinar. O apóstolo Paulo também, o apóstolo Pedro. Normalmente, como Pedro ficou ali por Jerusalém, ele ia para o templo. Quando ele podia ir, ele ia para o templo. Mas se estivesse num lugar que não tinha templo e tinha sinagoga, eles iam para a sinagoga. Então, em vez de ficar falando mal das igrejas, vai lá pregar. O Senhor Jesus não concordava com tudo que tinha na sinagoga, o Senhor Jesus não concordava com tudo que tinha no templo, mas ele ia lá pregar. Vamos continuar? E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Os escribas, eles escreviam muito bem a Bíblia Antiga, né? O Velho Testamento. Eles escreviam muito bem, mas eles não tinham autoridade na hora de pregar igual o Senhor Jesus tinha, ok? E então aqui fala que eles ensinavam, que eles ficavam maravilhados, porque o Senhor Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade, ok? Tem, né? E não como os escribas. Então significa que os escribas, que eram os copiadores da velha aliança, significa que eles tinham muito conhecimento, mas não tinham autoridade, ok? Vamos lá. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, ok? Olha, e para tratar com a pessoa desse jeito tem que ter autoridade mesmo, autoridade no mundo espiritual. O qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus, ok? O Santo de Deus com S maiúsculo. Não é uma pessoa que foi boa e morreu e recebeu o nome de santo, não. O Santo de Deus é o Santo dos Santos. É o santuário de Deus, né? Onde Deus habita. Jesus é o templo. Ok? Lembra que ele falou: destruireis esse templo em 3 dias, reconstruirei. E ele estava falando dele mesmo. Ele é o templo. Então vamos continuar. Ali, 99% das pessoas não estavam entendendo quem era o Senhor Jesus. Mas os demônios logo perceberam quem era. Dentro da sinagoga, gente, no dia de sábado, o Senhor Jesus pregando dentro da sinagoga e o diabo se manifestando. E vocês se assustam quando vai numa igreja que o diabo se manifesta.
E vocês querem ficar ali alisando o diabo para ele não se manifestar. Tem algumas igrejas que os pastores, eles alisam o diabo para o diabo não se manifestar. Por quê? Porque não tem autoridade de Cristo. Tá igual os esquibras, não tem autoridade. Tem conhecimento, mas não tem autoridade. Deus seja louvado. Vamos lá, 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Ok? Que o Senhor possa nos usar para levar a cura àqueles que estão próximos de nós. À tarde, já estou no versículo 32, Marcos 1, 32, que é a segunda parte hoje, ok, gente? À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Ok? O mundo espiritual, mesmo Jesus como homem na terra, o mundo espiritual sabia quem ele era, ok? Agora, o mundo carnal, o mundo dos humanos, até os crentes têm dúvida. Versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe diz: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que preguem também ali, pois foi para isso que vim. Então, se o Senhor Jesus fosse ficar ali só na casa de Pedro, durante os 3 anos e meio, recebendo pessoas, ia ter pessoas ali dia e noite. Então, você é que tem que colocar a organização nas coisas. O Senhor Jesus falou: não, outras vilas também, outros povoados também precisam ouvir. E à noite ele ia para os montes falar com Deus, porque se ele também ficasse ali à noite, o povo vinha ver a noite inteira. Ninguém dormia mais naquela casa, ninguém comia, ninguém dormia, não fazia mais nada naquela casa. Só ia curar, se o Senhor Jesus ficasse ali na casa de Pedro dia e noite. Então o Senhor Jesus tinha que sair. À noite ele ia para o monte, durante o dia ele ia para outros vilarejos. Okay? Então ele foi por toda a parte da Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Ok, gente? Ok? Agora não é mais igreja. Igreja é coisa de católica. Agora é sinagoga. E daí? Jesus expulsou tanto demônio na sinagoga? Gente, para de religiosidade. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Um leproso, gente. As pessoas corriam dos leprosos. Eles corriam de medo, era separado. E o leproso veio para o Senhor Jesus e falou: se tu quiser, eu sei que tu pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo.
No momento, no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui o versículo já fala tudo, gente. Para servir de testemunho ao povo. O que aquele leproso, um ex-leproso que ele tinha sido curado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que oferecer a oferta que era determinada pela lei de Moisés no templo para testemunho para o povo, ok? Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Mas aí o Senhor Jesus falou: olha, não vá, agora na hora de você pregar, você vai lá para o templo, leva a oferta, o sacrifício que era para os leprosos ofertar no templo, vai lá, e também ia dar testemunho, né, do que Deus tinha feito na vida dele. Mas ele saindo dali, olha o que aconteceu, o leproso saindo dali, já curado, né, ex-leproso. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Saiu correndo e gritando, falando para todo mundo que Jesus tinha curado ele, viu, gente? Por isso permanecia fora. Quem permanecia fora? O Senhor Jesus. Por isso permanecia fora em lugares desertos. E de toda parte vinham ao encontro dele. As pessoas vinham de toda parte ao encontro dele, ok? Toda parte vinha ao encontro dele. De toda parte vinha ao encontro dele. A igreja era para estar fazendo as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. E por que não está fazendo? Porque deixou a filosofia, a sabedoria humana, a ciência humana, o achismo humano, a religiosidade humana tomar conta da igreja. Mas nós devemos voltar à igreja do princípio, ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, vou colocar no YouTube também é Bíblia Diária Helena, e compartilhe para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Shalom.